Olá, bem-vindos a mais um repórter mensal da Novus Capital. Sou Luiz Eduardo Portela e hoje a gente vai falar sobre o mês de abril. Bom, no cenário internacional, o mercado segue na mesma tendência dos últimos meses. A gente vê os Estados Unidos surpreendendo aí com a atividade mais forte esperado, com a inflação ainda incomodando, principalmente o supercore, que está com dificuldade de desacelerar. Então a gente teve um primeiro tri de números bem mais fortes, tá? Então isso fez com que o Fed sinalizasse que vai ter mais paciência aí para voltar a ter uma confiança no cenário de queda de juros, Então a gente continua vendo aí Estados Unidos ainda incomodando, o resto do mundo nesse processo, Porque ele está numa tendência bem diferente do resto do mundo, A gente pega a Europa, a inflação seguiu convergindo, surpreendendo, uns números abaixo do esperado. A gente teve a Inglaterra que segue no processo de desinflação, com a inflação convergindo para 2%. Até o meio do ano, Então a gente segue nessa diferença dos Estados Unidos com o resto do mundo. Por outro lado, o Banco Central Europeu teve confiança de falar que, independente do Fed, vai começar o ciclo de queda no meio do ano, agora em junho, Então isso ajudou a ancorar a parte de juros na Europa e um pouco na Inglaterra. Olhando para a China, parece que o pior da atividade ficou para trás. A gente começou a ver o PMI ali de março melhor que esperado. Você vê as bolsas voltando a subir, as emergentes voltando a performar um pouco melhor. Do lado negativo, a gente teve a questão ali da guerra de Israel e junto com o Irã agora se envolvendo. Teve um susto no mercado ao longo do mês, E a gente passou aí por um auge de um pessimismo global, com o petróleo voltando a subir, números fortes na economia americana. Então o mercado de juros nos Estados Unidos ficou muito nervoso. A gente voltou a ver o juro americano, a parte longa, aí voltar para próximo de 4,80, no que trouxe um ambiente muito nervoso para os emergentes, uma incerteza muito grande para frente, Acho que o importante vai ser acompanhar os indicadores aqui do segundo trimestre, para ver se a inflação ela volta a desacelerar nos Estados Unidos, para ver se a atividade volta a desacelerar daqui para frente, para a gente ver uma convergência aí dos Estados Unidos para o resto do mundo. Então a gente vai acompanhar aí atentamente aí o cenário, com todos os números que vão sair ao longo desse segundo trimestre. Bom, no Brasil a gente teve do lado positivo uma surpresa boa do IPCA, O IPCA 15 segue desacelerando, mostrando que aquela pressão de alta dos lucros no início do ano ficou um pouco para trás. O lucro ainda subjacente não caiu ainda para onde o Banco Central quer ver, mas quando você pega a média dos lucros, ele separou aqui um gráfico para ilustrar, caiu bastante, está rodando bem próximo de zero, que traz uma tranquilidade para frente. A atividade segue firme aqui no Brasil, os números seguem mostrando uma tendência de melhora, principalmente na parte de emprego, continua muito forte, então isso acaba trazendo um pouco de incerteza sobre futuras pressões inflacionárias para frente. A gente teve no lado negativo, o governo viu a LDO com a mudança de meta fiscal para 2025, que saiu de um superávit de 0,5% do PIB para zero, apesar do mercado achar que ia ser muito inviável você atingir o 0,5 positivo, mas podiam ter tentado mirar um nível um pouquinho acima, tentaram um 0,25, mesmo que isso implicasse em ter que disparar uns triggers para não deixar reajuste de salário para frente. E isso ocorreu dentro de um ambiente nacional muito nervoso, com incerteza do Fed no processo de juros, que estressou muito os mercados emergentes, ter certeza com o nível do petróleo, com a guerra ali de Israel e Irã começando a se envolver, que levou o Brent ali para
acima de $90. Né? Isso trouxe tanta incerteza que o dólar aqui disparou para 5,30 e durante a reunião do FMI, o Roberto Campos Neto, né, deu um recado muito duro falando que não tem mais guidance para a política monetária, que essa reunião de maio poderia ser 0,25, poderia ser zero, se o mercado não convergisse, a inflação, as expectativas continuasse piorando, inclusive o Banco Central poderia reverter a queda e começar a subir os juros nas próximas reuniões. Então ele deu um recado muito duro, ajudou a conter ali a alta do dólar, o mercado reprecificou, chegou a colocar apenas uma queda de 25 e o término do ciclo, mas a gente está oscilando muito em função do mercado internacional. Então vai ser muito importante para a gente ver o Brasil daqui para frente, qual vai ser o cenário, principalmente na economia americana, né? Se ela vai desacelerar, se a inflação foi um susto no primeiro tri e os indicadores do segundo tri vão voltar a mostrar uma convergência que nem a Europa está mostrando, né? Que nem a Inglaterra está mostrando, e isso seria muito positivo para a gente abrir a perspectiva para os próximos meses mais positivas, né? Bem diferente desse início do ano aí, que foi bem conturbado. Bom, agora falando sobre o resultado dos fundos, né, foi mais um mês difícil de performance, né, muito impactado aí pelas posições na parte de renda fixa internacional, né, que a gente aterrou aí bem o cenário, muito em função aí da força aí, dos Estados Unidos, que continua apresentando aí atividade mais forte, a inflação nesse primeiro tri aí bem acima do esperado, né, naquele supercore, né, então isso acabou atrapalhando a performance dos fundos macros, dos fundos de renda fixa. Então, olhando aqui o fundo macro como exemplo, né, perdeu 0,97 no mês com sua posição de renda fixa internacional. O Pedro, a principal posição nossa, né, vendida em juros na Inglaterra. A gente teve uma posição em juros também vendido no México, né, um pouquinho na Europa e um pouco na própria curva americana. A gente, né, durante o mês, zerou essas posições, né, para limpar a cabeça, para tentar olhar para frente aí os próximos indicadores, principalmente os Estados Unidos, que não tem adiantado você olhar para os indicadores do resto do mundo, apesar da Europa estar convergindo a inflação, da Inglaterra estar convergindo, e o Banco Central Europeu falando que vai cair os juros. Está muito difícil você, né, carregar uma posição significativa com o mercado americano abrindo taxa do jeito que a gente viu ao longo do mês, né? Então a gente, né, deu uma zerada nessas posições. No book de renda fixa local também contribuiu um pouco negativamente. Eu tinha uma posição de NTNB que sofreu com estresse tanto do cenário internacional quanto do mercado local, né, com o BC indicando aí que vai reduzir o ritmo de queda, inclusive parar o ciclo, né? Então vamos aguardar os próximos indicadores para ver como é que a gente volta para essas posições. A gente está com viés, né, de que segundo tri, né, vai ser uma atividade mais lenta nos Estados Unidos, vai desacelerar, que a Europa e a Inglaterra vão continuar convergindo a inflação para 2%. Tá? Vai ser muito importante a gente agora durante maio acompanhar o CPI nos Estados Unidos, o CPI de abril, para ver se essa pressão aí no supercore se reduz e deixa o Fed mais tranquilo, né, para iniciar um ciclo aí no segundo semestre e libere outros cases que a gente está olhando aí no resto do mundo. Os fundos de renda fixa, a gente está com a posição menor ainda aplicado, a gente não zerou totalmente, a gente está carregando a posição de Inglaterra ainda e operando mais taticamente, né, a curva americana, tá? A gente voltou para a posição de Shipney, né, que a gente gosta bastante, né, do 5,30, acho que é um trade estrutural, a dívida vai continuar explosiva nos Estados Unidos, tem que ter mais prêmio essa parte longa, né, e a gente acha um momento, né, acho que esse lag da política monetária nos Estados Unidos vai bater e a gente vai ver a atividade, né, acelerando mais forte e vai ver a inflação voltando a convergir, que nem está convergindo na Europa e na Inglaterra. Tá? Então, os fundos de renda fixa estão com conversão menor ainda e estão aguardando algum momento para voltar
aumentar as posições e tentar pegar essa volta, tá? Como a gente teve no início do ano aí bem difícil, né, ruim, a gente está mais leve agora e vamos esperar ganhar mais confiança para voltar com as posições que a gente estava. Na parte de bolsas, terminou levemente, né, negativo, a gente teve uma posição bem vencedora vendida na Bolsa Americana, né, acho que é cenário de juros, né, mais altos por mais tempo, então algum risco que o mercado estava colocando de voltar a subir no final do ano, início do ano que vem, seria muito ruim aí para a Bolsa, tá? Então a gente teve um ganho nesse sentido e teve perda de alguns cases aqui no Brasil, principalmente, né, venda aí de Petro. A gente achava aí que o governo ia usar muito o caixa para ajudar em investimentos, que não ia pagar dividendos. Chegou a ter uma volatilidade grande ao longo do mês e acabou que a Petro conseguiu se recuperar com o governo voltando atrás e pagando os dividendos, né? Olhando para frente, a gente está mais taxa também, tem um viés, né, de que a Bolsa Americana está muito escada. Acho que o Brasil está muito barato, mas tudo depende do cenário de juros nos Estados Unidos. Se a gente voltar para o ambiente que a gente estava, de cenário de queda nos Estados Unidos, acho que abre uma porta imensa para o emergente performar bem, né? Porque a China parece que estabilizou e a gente precisa somente do Fed aí, acho que abrir a porta para o corte de juros. Então a gente está mais tático, olhando os indicadores, né, dia a dia para a gente voltar para a posição. Moedas também, a gente está mais tático, terminou o mês de meio no 0 a 0. Tem olhado um pouco ali para o Yen, né? O Banco Central japonês tem intervindo fortemente na moeda, não quer que a moeda continue desvalorizando. Então eles vão ter que subir mais os juros ou estão vindo com uma intervenção aí muito forte para segurar a moeda. Tá? Mas bom, o viés tem o primeiro tri muito difícil, muito forte nos Estados Unidos. A gente espera que os Estados Unidos acelere agora e a inflação volta a convergir, que ainda está convergindo no resto do mundo. Isso vai abrir aí muita oportunidade para a gente recuperar posições vendidas no juro internacional, recuperar com, acho que o Brasil no relativo está muito para trás. Então vamos olhar, acompanhar os dados de perto nesse momento, ter tranquilidade, né, ficar com posições menores, com baixo risco, para assim que abrir uma janela de oportunidade a gente voltar e recuperar esse início do ano. Tá? Então, quem tiver alguma dúvida, a gente está sempre aqui, né, disponível, tanto a equipe do RI, a equipe de economistas e os gestores, né, para tirar dúvida do cenário para frente. Entre em contato com a gente. Então, obrigado a todos e até o próximo Repórter Mensal aí mês que vem.